Fazendo os ajustes aqui para a gente começar. O tripé caiu. Agora vai. Pronto. Opa, olha ele aí. Aceitando o irmão. Opa. Olá, bom dia, meu caro. Tudo bom? Como vai? Bom Vai aqui. dia. Tudo bem? Tudo bom, meu irmão? Certo. Poxa, Bom, vamos falar contigo, Humberto, e poxa, é uma agradecer honra aí. ter privilégio ter sua presença aqui com o coletivo Pais Pretos Presentes. Uma honra para nós fazer essa live. Há muito tempo que eu tenho esse desejo de conhecer melhor o seu trabalho, que é incrível, né? Então, queria que você falasse um pouquinho, né, de você, se apresentasse aí para quem ainda não conhece, se é que existe alguém, né, que ainda não conhece o professor Renato Nogueira. Eu fico muito feliz aí por estar com o canal com vocês aqui, porque Pais Pretos eu entrei há pouco tempo, né? E falar bastante, né? Vendo circular na rede social, mas eu sou um neófito em rede social, assim, já tinha Instagram, mas quase não sabia usar. E aí, com o WhatsApp, fui usar e fui conhecer mais vocês. Eu já sabia, né? Eu ouvia bastante. E eu também sou pai, né? Tá aí no Coletivo Pais Pretos, né? Tenho duas filhas. Olivia, Legal. mais velha, Olivia Griot, está aqui fazendo um trabalho de história nesse momento, glaciação para glacial. E tem a Maria Griot, que está na educação infantil. Então, uma saiu do quinto ano, está no sexto ano, mais velha, acabou de completar 11 anos, outra tem 5 anos e está educação infantil, ainda vai aprender a ler, então estão nessas fases, mas brincam bastante, trocam muita ideia, né? Brincam, brigam, né? Fantástico. Muito Tem bom. essa... E você se considera um pai presente? Poxa, essa pergunta, eu procuro ser um pai presente, sim, realmente, porque eu estou sempre com elas fazendo coisas e, por exemplo, falar de mim, né, do meu trabalho, o trabalho de literatura começou por causa do Olivia. Quando a Olivia nasceu, que eu decidi, depois que ela nasceu, fez 3 anos que eu lancei o primeiro livro de literatura infantil. Não tinha pensado ainda em escrever para criança, mas o nascimento dela me levou a isso. E aí eu estou 11 anos essa caminhada, o Nani Nilo nasceu depois dela, praticamente junto com ela, porque a ideia veio a partir daí. E eu tenho o que eu tenho feito, né, esse ano. Eu, na minha presença com as crianças, eu levo e busco da escola. Eu, até ano passado, elas iam de transporte. A Olivia, em 2012, né, entrando na escola, eu levava e buscava. Eu me organizava para sempre trabalhar, nunca trabalhar de manhã, para dar aula sempre à noite. Quando eu fazia viagem, a Carla, na época, não estava trabalhando, estava em casa. Aí ela ia, buscava algumas vezes, quando eu ia viajar, viagens. E aí, depois de um tempo, foi acelerando, e a mais nova já foi com 3 anos para o transporte. Então, a Legal. relação de ir para a escola e buscar é alguma coisa que, no final do ano passado, eu tentei retomar e comecei a retomar. E aí eu só fui passar a fazer ou viagens curtas ou viagens que dava para, por exemplo, a minha cunhada buscar alguma coisa desse tipo na escola. E aí Sim. passei a levar e buscar da escola. Então, e a escola fica. E levo elas para a escola e fazia exercício de atividade física. Eu nadava, eu fazia uma sequência de 40 minutos de musculação para poder. Coisa que eu sinto falta agora de fazer, por sinal, em tempo de quarentena, que não tem como. É verdade, é verdade. E esse projeto, né, esse canal Nana e Nilo, do que se trata? Como é que funciona? Então, esse canal, falar um pouco do projeto, né? O projeto nasceu, tem a ver com a minha filha e tem a ver com um amigo e uma amiga.
o Sandro Lopes e a Cris Pereira, que são meus sócios na marca, né? Ou seja, eu tinha um projeto com o Sandro, com a Cris, algumas pessoas estavam conosco, e a gente manteve uma proposta. Na época eu dava aula para adolescente, ensino médio, e o que aconteceu? Quando a Olivia nasce, eu falei, poxa, tem que falar para criança. E eu deixei de fazer um projeto que era de RPG, muito tempo atrás, e comecei a escrever. Falei, poxa, a gente quer fazer animação, mas a animação demora, é mais caro. Sandro sempre foi um cara da animação, desenho animado. A Cris é uma pessoa do design também, da cenografia. E aí eu falei, vou escrever. Eu já tinha escrito um livro, eu tinha um livro publicado já na área de filosofia, né? Tinha publicado material assim didático de filosofia, para didático, para ensino superior, né? E aí eu falei, vou escrever ficção. E eu nunca escrevi ficção, porque eu tinha um receio de ficção. Mas eu fui e fiz um texto, que é o Nani Nil, um livro que é o Nani Nil, fiz dois quase de uma vez, o primeiro e o segundo. Aí em 2012 lançamos o livro, lancei o livro, Sandra ilustrou e a Cris fez a parte gráfica do livro, fez a formatação, aquela coisa toda. E aí passou 2, 3 anos, a gente concorreu a um edital, ganhamos, e aí eu fiz o roteiro de um filme, de um curta. Sandro dirigiu, Cris fez a direção de arte, Augusto Bapt fez a trilha sonora, a produção musical, e aí depois eu Nossa. fiz letras das músicas, convidei o Bapt, que é um produtor musical fantástico. O Bapt musicou, mudou a letra, a gente falou, pô, essa parte fica melhor, fui fazendo, e a gente fez uma parceria, e aí eu me tornei, entre aspas, né, compositor, tive que tirar a carteira de compositor, até que ver isso como falar, porque eu fui fazer as músicas junto com o Bapt, porque tinha a questão das letras, tem a cara do Nani Nil, e a gente acabou fazendo um canal justamente para isso, né, para divulgar. Só que a gente já decidiu, a gente precisa fazer melhor isso, que é um canal que tenha contato com as crianças. Aí, no final do ano passado, no início do ano passado inteiro, a gente começou a planejar, planejava, fazia, não botava em prática. E esse ano a gente começou a melhorar essa comunicação via canais. Então a gente tem o Twitter, tem o YouTube e tem o Instagram, em que eu tenho feito mais coisas para o Instagram agora. Eu faço pelo menos uma vez por semana, eu faço um story para o Instagram. E no YouTube, a gente todo sábado tem um clipe musical que as crianças passeiam pelo Brasil, crianças pretas brasileiras, né? E também que troca ideia com crianças indígenas. Crianças indígenas aparecem bastante também. Estão ali com música, com carimbó, com frevo, com rancheira gaúcha. Então, essa ideia, machixe, sons que as nossas crianças quase não ouvem, né? Porque não toca tanto na rádio alguns gêneros É verdade. musicais. É verdade. Então, isso é muito importante para a representatividade das nossas crianças, né? Você teve isso na sua infância, personagens negros, na sua infância, em desenhos animados? Poxa, minha infância foi do Bozo, né? A minha infância, quem era negro que eu via na TV foi o Jairzinho, que é da minha geração, porque eu via a Simoni, tinha a Simoni, tinha outros garotos brancos, depois veio, né, o Jairzinho, e eu assisti o Bozo, sou da primeira geração que viu o Bozo, né? Quando Pipoca, até assisti o Bingo outro dia, aquela história incrível. E não tinha desenho animado com criança negra, com personagem negro. É Eu já verdade. me tornando adolescente, teve o Super Choque. Aí eu, adolescente, Super Choque já posterior, já era adolescente, era jovem. Agora, minha infância tinha os personagens, tinha desenhos animados só com bicho. Aí não tinha Hum. pessoas. Aí a gente agora. Eu lembro que uma relação que eu tive foi com um filme da SWAT, que tinha um personagem negro, tinha uma série SWAT, e tinha um Ah, personagem negro só. Então, sim. aí eu, na educação infantil, no jardim de infância, um amiguinho branco que se chama Marcelo, eu tinha um amiguinho branco na minha sala e tal, a gente brincava e eu era o cara da SWAT, o único negro da SWAT, eu me identificava com aquele cara da SWAT. Então Sim. era isso que... E esse amigo Marcelo até foi o nome do meu irmão, que eu dei pro meu irmão de quatro, que é 4 anos mais novo do que eu. Eu dei o nome para ele de Marcelo, né? Eu falei, mãe, vai ser menino, vai ser Marcelo. Era o nome que Muito vinha à cabeça, que é a pessoa com que eu brincava mais, né? Na ótimo. escola, no jardim de infância.
Qual é a faixa etária de público para Nana e Nilo para assistir os desenhos? Boa pergunta. Então, a gente tem pensado, a gente pega essa infância, primeira infância e segunda infância. Então, pega as Muito bom. crianças até os 6, 7 anos, é o grosso, né, Sim, do que tá lá, que tá lá. Mas o desenho, o filme, a gente fez um filme no ano passado, que é o Sol e Chuva, que vai estar em festivais, aí vai para crianças maiores. E o jogo, que não está na rua ainda, aí é para crianças maiores realmente, crianças de 9, 10, 11, 12 anos. O jogo é para as muito bom. crianças, né? Então, assim, na verdade, tem que pegar a infância inteira. Tem coisa para as crianças 0 a 3, crianças até 6, 7 anos, e coisas para as crianças maiores, que vai dessa virada 7, 8 até 12, o final da infância. Que aí são os Perfeito. jogos. E eu vi que tem um DVD. O conteúdo do DVD é o mesmo do YouTube ou é um conteúdo exclusivo? Não, o conteúdo do DVD hoje é o mesmo do YouTube, que está rolando no Sim. YouTube. Ou seja, o que está no DVD, a gente está postando no YouTube aos pouquinhos. Então, um já Uhum. está, que é o filme, que é o primeiro filme, que é o Nani e Nilo, Tempo de Brincar, que as crianças conhecem o Zumbi e a Dandara quando eram crianças, né? A Nani e Nilo vão para o Tombo dos Palmares e encontram o Zumbi e a Dandara quando eram crianças, Sim. para desvendar um mistério. Então, quase ninguém fala da infância do Zumbi, né? Que é o Zembe, né? Nosso personagem lá, o Zembe, e a Dandara, Dandarinha, que é afilhada, sobrinha de Nakotirene, e o Zumbi, o Zembe, ele é sobrinho do Gangazumba. Então a gente coloca isso na história, né? A Cotirene aparece, fala sobre ela, a criança menciona isso, e a gente coloca justamente isso lá na história. Então o conteúdo é hoje o mesmo, até o momento. Se a gente tem um filme novo que está concorrendo a para festivais agora, que é o Nana e Nilo Tempo de Brincar, que estreou e teve uma mostra única, o dia 17 de novembro, no Cine Odeon, no Rio de Janeiro, que ganhou um edital. Então teve três. Foi muito legal, né? Que foi uma proposta que concorreu com 300 e tantos projetos e Nossa. selecionaram 12. O nosso foi nunca animação selecionada. Não tinha desenho Caramba, animado, só tinha esse, né? Então foi muito legal. Aí eu que produzi esse incrível. trabalho, né? Foi um trabalho que gosto muito, que a gente fala do mundo Dogon. Então as crianças falam do mundo Dogon. A gente sempre nessas aventuras, que são crianças pretas, brasileiras e tal, a gente também está preocupado o seguinte: não é herói que tem, não, as crianças não são heróis exatamente, são crianças normais, mas que conhecem culturas africanas, conhecem culturas indígenas, vão para o mundo afro-brasileiro, para a cultura negra. Então essa que a gente tem essa preocupação com isso. E o Muito conteúdo, bom. respondendo, hoje é o mesmo. Então, quem quiser ter o DVD, e tem também um making off, umas coisas foram feitas, né? Então tem Ah, isso no legal. DVD, que é bem E legal. como a gente faz para adquirir esse DVD? Então, muito fácil. O DVD está na loja.nanaenilo.com.br. É bem fácil. Então é só chegar, clicar, bota loja.nanaenilo.com.br. E as pessoas que tiverem interesse, estiverem aqui assistindo, que forem comprar, fala comigo aqui, que eu vou mandar, que vou me comprometer a mandar um autografado aí para quem estiver assistindo Opa! aqui e fala aqui, ó, vou comprar agora, aí manda um e-mail lá, ó, eu assisti a live, dá um print aí, fala que assistiu a live, e aí eu vou autografar o livro, tá? Autografa um livro aí com o maior carinho. Livros sempre, autógrafos são diferentes, isso é importante, nunca o mesmas coisas. Quem tem autógrafo do livro sempre vê alguma coisa diferente lá. Então, Muito bom. Já vou dar meu print aqui, que eu quero um para o meu filho. Rapaz, vou eu tenho fazer. visto isso. Eu coloco muitas musiquinhas pro meu filho, que ele gosta, e, sei lá, de 10 canais que a gente vê, às vezes um ou dois clipes de 30 segundos, de 5 minutos, você vê uma criança negra. É impressionante. Não tem, cara. Não Não tem no tem. YouTube, é muito Isso escasso. é muito cruel. Tem outros que fazem sucesso aí, né? Que tem feito sucesso, vários, e que não tem criança negra, ou às vezes tem uma criança negra muito subrepresentado, né? E aparece É, pouco às vezes. Tem umas exato. séries que às vezes tem crianças negras que aparecem às vezes tem uma sequência de, não sei, de 10 clipes, aquele site, e num só aparece, né?
Então é Exato. muito subrepresentado. Nossa preocupação é essa. Começou com isso, a gente precisa naturalizar a presença das crianças negras no audiovisual, naturalizar a presença das crianças negras na literatura infantil. Minha preocupação foi essa. E quando eu fui fazer o primeiro texto de literatura, a questão eu não queria discutir só denunciar o racismo. Então, que tinha muitos trabalhos bacanas que eram sobre cabelo, etc, etc, vários temas. Eu queria, é, no empoderamento da criança negra, queria que isso ficasse natural, que ela se enxergasse, que ela brincasse, que ela fosse para os seus universos. Ou seja, se a criança vê Branca de Neve, qualquer outro tipo de literatura infantil, eurocêntrica, ela se naturaliza, ela se identifica, ela vê aquilo, falar de cultura, falar de castelos europeus, falar de coisas daquele mundo, e ela fica ali à vontade, fica ali bem na marca onde ela poderia ficar. Então sentia muito falta disso. Então, primeiro a história do Kemet, justamente porque as crianças vão para o Antigo Egito, né? E lá no Kemet elas acabam descobrindo uma forma de fazer com que a brincadeira o dividir o brinquedo, elas aprendem uma norma. A gente pode dividir o brinquedo. Dividir o brinquedo é uma coisa natural. Então foi um pouco por isso, né? E a tua fala é muito importante. Como é que é difícil, né? Coisa tão natural, que é um clipe musical, que é um desenho animado, material de literatura, e a gente não encontrar. Isso Exato, você acaba de mencionar outra coisa importante, a literatura. Eu lembro que na escola também, na minha vida escolar inteira, eu só vi um livro, que é até esse Menina Bonita do Laço de Fita. A única história foi. com criança negra que eu vi na escola. Vocês pretendem fazer também uma série de livros infantis ou é especificamente animação e desenho? Não, é livro. Começa com obrigado por essa questão. Começa com livro, justamente. Então, 2012 tem o lançamento do primeiro livro. Ah, Então, é o Nani Nilo Aprendendo a Dividir. É o primeiro livro que vai acontecer, que acontece. A animação vem anos depois. A animação, na verdade, ela vai surgir, o processo já estava acontecendo, mas ela vai surgir 3, 4 anos depois, que a gente vai ganhar um edital em 2014 e vai colocar na rua a animação em 2016. Então tem 4 anos que a animação, que a gente fez o lançamento de um DVD, né? caramba. E aí foi 4 anos atrás, 8 clipes musicais e um filme. E aí, em 2019, um outro filme, que é o Nani Nilo e os Dia de Sol e Chuva. E nesse ano de 2020, a gente está finalizando agora um filme que foi com apoio da Prefeitura de Niterói, chamado Nani Nilo na Cidade Verde, que não é uma tradução, mas é uma versão do livro, do terceiro livro. Então a gente começou com os livros, na verdade, e isso é boa a tua questão, porque a proposta é multimídia, uma proposta de várias mídias diferentes, ou seja, de várias histórias, várias aventuras, tanto na literatura, no desenho animado, nas histórias em quadrinhos, em tirinhas, e tem os jogos, que é uma coisa que a gente está para fazer, porque aí demanda software e outras coisas. E demanda também o storytelling do jogo, que dá um trampo danado, mas é uma outra coisa que virá por aí, é uma próxima mídia, que é justamente as crianças jogam na internet, né? Jogam na internet, e a gente tem essa proposta de jogo, um jogo até tem formato, talvez um menos sofisticado, um mais sofisticado. A gente está estudando, está nos meus arquivos aqui, né? Tá lá o Sandro estudando ali os movimentos, a Cris fazendo design e tal, a gente está lá estudando essa coisa do jogo. E agora Muito literatura bom, sempre. Literatura muito bom. sempre. A gente não tem, às Sim, vezes, perna, né? Perna e, como o negócio é pequeno, não tem perna para poder lançar tanto livro, né? Mas, sim, assim, já tem livro na manga aí, né? Tem livro na manga e tem filme na manga também. Tem um filme aí que eu acho que, perfeito. que é bem legal, que foi Sim. uma provocação de um bate-papo que a gente teve. Eu escrevi uma história, fiz um roteiro, e uma versão para filme e uma versão para livro, de uma mesma história, que eu acho que, não vou falar da história ainda, né? Porque a gente está vendo aí quando vai sair, mas de repente 2021 aí pode ser que já saia pelo menos o livro, Sim, pelo menos o sim. E livro. como eu consigo esses Então, livros? Eu consigo pelo site também ou é por outro canal? é pelo site. Que agora, por exemplo, agora a gente está com o estoque do primeiro e segundo está muito baixo e praticamente esgotou. Então, provavelmente a gente não vai ter.
eu acredito que eu tenho que ver com a questão do estoque se vai ter o primeiro e o segundo livro. O terceiro com certeza tem. Tá? O primeiro é o Nana e Nilo, Aprendendo a Dividir. O segundo é Nana e Nilo, que jogo é esse? E o terceiro, Nana e Nilo na Cidade Verde. No primeiro, elas vão para o passado, as crianças, na árvore. No segundo, elas estão no tempo presente, elas vão lá para o continente africano também. No primeiro também, continente africano. No segundo, continente africano, mas no presente, vão uma comunidade Bátula, ali entre Ruanda, Uganda, ali, naquela região. E no terceiro livro elas vão para o Rio de Janeiro do passado, né? Uau. Desculpa, do futuro. O Rio de Janeiro que se tornou uma cidade verde porque os povos quilombolas e indígenas passaram a administrar. Então o mundo futuro só foi salvo porque os povos indígenas e quilombolas tomaram a administração, criaram um partido político. Isso não aparece diretamente, mas assim, isso está no filme que vai ser lançado. O filme isso se passa em Niterói, que é uma cidade verde, porque ficou diferente porque os indígenas e quilombolas eles vão lá e organizam a cidade de um modo, vamos dizer, equilibrado, onde a natureza e o ser humano não entram em conflito. E nesse livro a gente fala de Ubuntu e Tecoporã para criança. Eu falo sobre isso lá. Ó. As crianças têm que aprender o que é Ubuntu e o que é Tecoporã, que é Guarani. Essa é a ideia. Com certeza. Isso que eu ia falar, é a questão da ancestralidade. Você acha que deve ser veiculada também no material para crianças, ou isso cabe ao adulto estudar a origem africana e a sua história? Poxa, boa pergunta, porque a ancestralidade está presente o tempo inteiro com a criança. Eu acredito que a infância, uma diferença da infância nos contextos ocidentais para o contexto africano, eu acho que é essa também, é a relação com a ancestralidade. Se nas culturas ocidentais, geralmente a infância é vista como uma página em branco, em certa medida, né? O dominante é que a infância seja um começo. A ideia de começo não está presente nas culturas africanas tradicionais. Isso é uma outra coisa. Eu tenho escrito sobre isso academicamente, que é minha outra vida, né? Eu tenho uma vida dupla, né? Que é alguém que está aqui com essa camisa Naninilo no peito, que é talvez, né, vamos dizer aqui, que eu gosto bastante de fazer. E também gosto de ser um estudioso da academia, professor, universitário e tal. E aí, nesse lado, eu tenho dialogado com gente como o Wanderson Flor Nascimento, que é um amigo querido, que tem um texto publicado sobre isso, porque é para dizer o seguinte: infância em contextos tradicionais dos povos de língua banto, por exemplo, o tronco banto, os povos iorubá e muita gente da África do Oeste, você, principalmente, por exemplo, os povos da língua maninca, né, do antigo reino do Mali, você vai perceber que infância não tem nada a ver com página em branco. Tanto que o Kirikou e a Feiticeira é uma história importante para demarcar isso. Que ele mantém uma relação com o seu avô, mas é ele que resolve a parada toda. Ele resolve as pendengas, porque ele é uma criança. É a criança que consegue fazer uma conexão com a ancestralidade radical. Então isso é muito interessante, porque não é mais pensar a infância como aquele só que está aprendendo, que não sabe nada. Mas a infância é uma guardiã da memória. O Ampatebá fala sobre isso também, onde a memória é mais viva na infância. Parece parecer estranho e paradoxal, mas isso faz uma Desculpa, quem diferença fala isso também? importante. Eu perdi o nome. É Ampatebá. Ah, Ampatebá é Ampate, primeiro nome, Ba, o segundo, BA, o circunflexo no A, em cima do A. Ampatebá é muito interessante, né? Ele traz uma tradição, ele está ali, né, também a África do Oeste, que é uma coisa que é uma região que eu gosto muito para estudar, para pensar coisas. E aí a infância não está desconectada da ancestralidade. A infância tem tudo a ver com a ancestralidade. muito É, bom. Uma outra pergunta que a gente recebe muito, né? Eu acho que resumindo a pergunta que a gente mais recebeu para trazer para você é sobre a paternidade. É verdade hum, que existe um modelo africano de paternidade e que esse modelo brasileiro ele não cabe ao homem negro ou não existe isso? Paternidade é paternidade e não existe paradigma africano ou brasileiro, enfim. essa é uma boa questão, das vidas mais difíceis, né? A questão que aí, acho que é uma questão que é monográfica, né? Uma monografia, uma dissertação de mestrado, uma tese, doutorado, praticamente dá para fazer. Eu entendo que realmente é um contexto outro,
tem alguma coisa que é um certo descarrilhamento no contexto da diáspora, ou aquilo que a Lélia Gonzalez vai chamar de Améfrica, a gente pode entender como sendo um contexto em que a África se reterritorializa na América, sem ter todos os recursos que tinha no seu contexto original, né? As culturas vão mudando e tem uma dificuldade num contexto adverso. Então a paternidade ela não vai encontrar os mesmos nutrientes que ela teria nos continentes da sua cultura tradicional, que é uma outra forma de relação. Então, eu penso que sim, existem outras formas, sim, de exercício da paternidade, dessa proximidade, desse passar a tradição, desse aprender, aqueles modelos, né, de masculinidade que a gente vê em vários textos, em várias sociedades africanas, né? Você tem ideias como o griot, o caçador, o ferreiro, você tem algumas figuras emblemáticas tradicionais, né, que são funções, protótipos de funções, e isso tem a ver com uma ideia de masculinidade em regiões que são matrifocais. Então, tem muitas regiões que são matrifocais, e junto com isso cria uma outra forma de masculinidade. Então, não existiria exatamente essa masculinidade tóxica que a gente tem nas culturas ocidentais, não teria essa forma de exercício da masculinidade, e se interfere na paternidade, ou seja, a paternidade ela vai acontecer de uma outra maneira, de uma outra forma, que talvez a gente, para exercer aqui, vai ter que se adaptar, assim como a gente adaptou um monte de coisa, né? Como os povos africanos que vieram para o Brasil, readaptaram a religiosidade, reinventaram os elementos que tinham dentro desse território. Então, a própria relação com o trabalho, ela já é diferente, porque o tempo livre, nos contextos tradicionais, isso vai mudar com a modernidade, né, e com as invasões europeias, o tempo de proximidade com a criança, com o filho, e o treinamento do filho, da filha, nas artes da família, era um tempo maior. Então, por exemplo, não existiria de cara esse paradigma da gente ter pouca vivência com a criança, ou só aquele que vai sustentar. A gente for pensar os contextos tradicionais africanos, se pensar os Namakala, que é um conjunto de clãs, de castas na África do Oeste. Você é um dobrador, você é um artesão ou do ferro, um artesão do couro, o artesão do tecido. A sua filha, o seu filho, vai se tornar um artesão de tecido, de ferro, de couro, de palavra, e vai ficar junto contigo nessa aprendizagem, vai crescer contigo nesse aprender. Então, você vai fazer isso junto com a criança, vai fazer isso junto com você. A mãe, o pai, tem momentos que é com o pai, momentos que é com a mãe, e aí você tem uma relação que é diferente, que a gente vai ter menos acesso se você for um cara que, às vezes, no contexto como o nosso, né? Tem gente que é separada, vê o filho de 15 em 15 dias, pega, leva no McDonald's na sexta-feira e devolve no domingo. É uma relação difícil para você manter esse grau de intimidade. Não que não seja possível, mas ficar mais difícil, né? Aí tem alienação parental, tem um monte de coisas que dificultam a gente exercer essa paternidade dessa forma. Perfeito. O Yuri deu até uma dica aqui. Gente, leiam Alegorias da Malandragem, uma estética afroperspectiva do carnaval, de Renato Nogueira. Meu tempo escrevi sobre carnaval, sobre samba, um lado mais acadêmico, aí um pouco sobre isso. Foi como eu comecei com pesquisa, né? A Filipina Sim. Quinelli foi minha orientadora de pesquisa na antropologia, nas ciências sociais. Fui no laboratório de pesquisa social, fiz filosofia e estudava carnaval. Isso eu tinha 18 anos de idade, quando eu ganhei minha primeira Nossa. bolsa do CNPq, entrei na faculdade. E aí, um mês de faculdade, tinha um cartaz lá que eu não tinha visto. Ele falou: tem um cartaz, tem uma prova aí para bolsista aí. Acho que tem 2 vagas, não sei, tem uma vaga, não sei quantas vagas tem. Um cara me chamou, um amigo me chamou, aí eu fui lá fazer a prova, acabou que eu até passei, não passou. Ele falou: pô, se eu tivesse te contado. Aí você contou pra ele pra fazer a prova? Eu falei: pô, o cara falou pro outro, né? Não devia ter chamado ele pra fazer a prova. Aí eu sei que eu passei e fiquei a minha graduação toda como bolsista, né? Saí de uma bolsa para outra e comecei no carnaval. E Sim. aí
É, eu falei que a live ia ter só 30 minutos, mas faltou uma pergunta que mandaram aqui pelo Por direct, que foi a favor. seguinte: onde a gente aprende sobre essa cultura, né, africana, que tanto se fala pelo matriarcado, pelo mulherismo africana, em África, pela ancestralidade africana? Onde a gente entra em contato com essa ancestralidade? Tem alguma sugestão de literatura, algum curso? O que que a gente faz para aprender a nossa origem, afinal? Então, eu penso que assim, tem muita gente estudando sobre isso, né, que ajuda bastante, né? O Anderson Flor Nascimento traduziu um texto da Yoroke Oyumi, que eu acho que é uma autora importante. A Oyumi, Oyewumi, ela tem um trabalho bem interessante, né? A Asa Engérico, a Catiúcia, que foi me orientando de mestrado, estão estudando matrifocalidade, matripotência, têm estudado esse assunto, então acho que elas contribuem bastante para essa temática. É a praia delas, né? A Asa tem estudado muito isso, mulherismo africana, e o An, Flor Nascimento, né? O Anderson, é também um nome que eu acho que tem publicado. A Catiúcia está fazendo a tese de doutorado, então acho que a tese de doutorado dela vai ser uma contribuição para isso. O Anderson já é professor universitário da UNB, então já tem publicações. Então, a pessoa que já tem publicação. A ASA, eu acho que está começando a publicar, está fazendo pós-doutorado, né, que é importante para poder ter. Agora, tem outros locais para achar sobre isso, que eu acho, que é também na religiosidade ou na experiência filosófica com a religião. Existem elementos na Umbanda, no Candomblé, na Quimbanda, é, na Jussara, no tambor de Xangô, que podem dar acesso a isso. Que é uma experiência religiosa, uma experiência filosófica, em certa medida também, que dá uma dimensão dessa relação. Agora, também leu Sheikh Anta Diop, que eu acho que é um autor, Diop é um autor importante para ler, porque o Diop ele ficou muito soterrado, né? Não falavam sobre ele, mas Sheikh Anta Diop é um grande pensador, talvez dos maiores do século XX, e ele, quando fala das matrizes, ele faz uma comparação entre culturas é, africanas e culturas euroasiáticas. Ele vai discutir como é que nas culturas africanas a gente tem essa relação com a maternidade, com as mulheres diferentes. Não são exatamente patriarcados, como no mundo euroasiático. E aí tem várias questões em cima disso aí. Eu até trato um pouquinho dele num trecho meu sobre infância. Aí acho que ajuda bastante. Perfeito. Tá? Muito obrigado, professor, por essa Eu, mini eu que análise e agradeço. fantásticas sobre o seu projeto. Eu quero meu livro, hein? Vou fazer meu pedido agora mesmo aqui no direct. Ah, sim. Não, vou ter que. Vamos providenciar aí o nome do seu filho aí, como do seu garoto aí, já fica. Mas só foi Sim, só você que sim. pediu mesmo, né? Só foi você, ninguém pediu mesmo. Então, o pai Eu nem Humberto acompanhei aqui. os comentários, depois tem que dar uma olhada aí. Mas deve chegar mensagem aí, com certeza, que a live vai ficar disponível nessas 24 horas e eu vou subir Ah, é também verdade. no YouTube, se tiver sua permissão, é claro. Ah, sim, sem problema nenhum, por favor. E Ah, aí, convido quem não conhece Nana em Nilo que entre no site, entra no YouTube, entra no site. Quem quiser adquirir algum dos nossos produtos, fique muito à vontade, só entrar na loja.naninilo.com.br. Mas, independente disso, é importante que vocês conheçam os clipes musicais, que vocês cliquem lá, que acompanhem no Facebook, que acompanhem no Twitter, tá? Fiquem muito à vontade para acompanhar. tem uma galera Tá? querendo aí, ó. Tá várias pessoas pedindo aí. E, ó, Então vocês cinco, mandam seis lá pedidos. seis pedidos, então já vou ficar atento aí. O que Os o pessoal dois vai fazer? primeiros já era, né? Vai ter que esperar É, refazer, né? Outra edição, né? outra edição. Acho que os primeiros vai ter que esperar a próxima edição. Aí o que eu vou Sim, fazer? As pessoas tem 5 pedidos. Quem pedir, manda. Pode mandar para o Humberto aqui, não sei se você tem como sim, receber sim. aqui no Claro. Paz Pretos. Então tem 5 pessoas, já que isso é suficiente. Aí vocês vão no site, aí vocês adquirem no site e manda uma mensagem. Estive no participei, né, da live e quero o livro autografado. E vai ser um prazer, Perfeito. prazer. Tá? Obrigado, irmão. Eu que agradeço, querido. Eu agradeço de coração aí. Beijo no garoto aí, tá? Tá Família certo. toda, tá? E eu tô aqui com a minha filha tá aqui, ó.
mais Ah, velha. oi. Essa é a mais Valeu, um bom velha. dia para vocês. Um abraço. Ela tá aqui. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau, tamo tchau. junto. Muito bom, muito bom, muito legal. Gostei pra caramba. Você tá bem